Antes de entrar no sermão, eu gostaria de me retratar. Eu li primeiro texto em Jó 41 e era 38. Vocês viram que eu estava lutando com a minha mente, né? Eu li. Jó está sendo indagado pelo Eterno sobre o Leviatã, que alguns acreditam que é um grande crocodilo ou um hipopótamo, que era naquela época, Jó é um patriarca, viveu no período de Abraão, Isaac e Jacó, e então era algo muito suntuoso, e para ele o Senhor indaga, mas não ia falar sobre essas perguntas. As perguntas que eu estava na mente era Jó 38, e eu vou ler, que diz assim, 38, verso 4. Vamos começar do verso 1. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Aqui está o que estava no meu coração. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem escondeu sobre ela uma linha de medir? Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre os que estão firmadas as suas bases, ou quem lhes assentou as pedras angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando interrompeu do ventre? Quando eu lhes pus as nuvens por vestimenta, e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passarás. Aqui se quebrará o orgulho de suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordem à madrugada ou mostrou o amanhecer ao seu lugar? Para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse o perverso? A terra se modela como um barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Amém. Amém. Era esse o texto que eu queria falar. Meus irmãos, hoje nós vamos entrar nos últimos 3 profetas do Antigo Testamento, e são os profetas que profetizam pós-exílio. Nós temos 12 profetas que profetizam antes do exílio, antes de Israel ser deportado, exilado para a Síria e para a Babilônia. Nós temos 2 profetas que profetizam no exílio, Daniel e Ezequiel. E nós temos 3 profetas que profetizam pós-exílio. É muito fácil de gravar isso. 12 profetas profetizam antes do exílio, 2 durante o exílio, Daniel e Ezequiel, e 3 profetas após o exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vai ficar muito fácil de gravar isso. Mas eu gostaria de introduzir esses três livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, após exílio, lendo com vocês o Salmo de número 126. Salmo de número 126. A introdução da noite será de forma geral nesses 3 profetas do exílio após o cativeiro. Salmo de número 126, verso 1 e 2. Consolo para os que choram. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos ler de novo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que coisa gloriosa. Após 70 anos longe da sua casa, longe da sua terra, 70 anos separado da igreja, dos sacramentos, sem sacerdócio, sem liturgia, sem sacrifício. O sacrifício estava linkado ao perdão dos pecados. Israel estava sem a certeza de perdão e de redenção por 70 anos. Imagine você perder a sua liberdade, ser expulso da sua casa, ser separado da sua família, ser lançado para um lugar onde Jesus não é adorado, Jesus não é cultuado, Jesus não é respeitado, onde as leis de Deus não são temidas, não são aceitas. Imagine você ser deportado para uma outra cultura hoje. Satanás é adorado. Os valores éticos e morais são todos mudados. Há uma inversão ética, moral, espiritual e religiosa por 70 anos. É uma idade das trevas novamente. Tempo de ignorância. Eu lembro-me que quando nós não pudemos nos reunir por algum período, a gente já estava morrendo de saudade. Lembra? A gente não estava mais negócio de Zoom, negócio de virtual. Horrível. Quer ver isso aí? Tocar bateria, ver guitarra e cantar, bater palma, se ver, se olhar, se enxergar. É horrível. Não tenho nem saudade daquele tempo. A gente já é meio assim por estar todo mundo de máscara. É ruim. Por 70 anos. O povo está voltando. O povo está voltando e eles dizem assim: quando o Senhor nos trouxe de volta, quando nós saímos do cativeiro, quando nós passamos pela punição, pela aflição, pelo castigo, o texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Ficamos boquiabertos, ficamos alegres, ficamos entusiasmados. Voltamos para o nosso torrão, voltamos para a nossa cidade natal, voltamos novamente para na nossa casa. Temos liberdade para adorar o nosso Deus, temos liberdade, não servimos mais a ninguém, não temos outro Senhor sobre nós. Temos liberdade, temos terra, temos uma nação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo, nós cantamos. Que dia foi? Que dia deve ter sido quando Ciro, e o contexto de Ageu, nós vamos ver aqui, já pode ir abrindo Ageu, pode deixar aberto o livro de Ageu. O contexto de Ageu é Esdra 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em casa, tema de casa, leia o capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras. É o pano de fundo do profeta Ageu. O rei Ciro, o rei persa, que derrotou a Babilônia, ele decreta um édito ou um edito, liberando a nação de Israel a voltar para a sua cidade e restaurar. Que coisa deve ter sido. Imagina você ficar preso, encarcerado. Eu fiquei a 10 quilômetros, 20 quilômetros de Paraná.
Foi o mais longe que... Não, eu já fui a São Paulo. Mas é que essa questão de avião, mas quando tu tá assim, na boleia, assim... E eu fiquei imaginando, assim, primeira vez que eu fui tão longe, assim... Que sensação ruim, né, tia? Se estraga o meu carro agora, que não tem ninguém, tem família, não tem conhecido, é todo mundo estranho. Que sensação ruim me deu. Estou longe, estou aqui a ermo. Você imagina você num outro país, se te dá um mal súbito. Você imagina, você perde a identidade, você perde os seus direitos. É horrível, gente. Por isso que tem toda essa burocracia para te entrar num país estrangeiro. É horrível quando você não é reconhecido como cidadão, você não tem os direitos adquiridos. É horrível. Eu fico imaginando como deve ter sido quando eles pegam aquele alvará de soltura, vocês podem voltar para a terra de vocês. Vocês agora são donos da própria vida, da própria terra. Que coisa preciosa deve ter sido aquelas caravanas voltando novamente, cantando jubilosos. Lá na Babilônia eles diziam, cantem um louvor que vocês cantavam lá em Jerusalém. E eles não cantavam assim. Como nós podemos cantar? Ele diz que eles prendiam as suas harpas nos salgueiros. Eles não poderiam cantar pelo tamanho, a lástima que estavam vivendo. O que eu gostaria de falar dessa introdução? Que para a igreja de Deus, que para o povo de Deus, eles podem passar por aflições. 70 anos. Eles podem passar por angústia. Nós vimos aqui, até agora, chegamos no livro de Sofonias, o livro da ira de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que o Antigo Testamento não termina em Sofonias. A ira de Deus, o juízo de Deus, a raiva de Deus. O livro termina com Ageu, Zacarias e Malaquias, um tempo de restauração, um tempo de renovo, pois a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esses 3 últimos livros nos apontam que Deus, Ele é a sua misericórdia eterna, a sua ira é momentânea, o seu furor é momentâneo, mas o seu amor é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Dia pregou aqui sobre a glória revelada. Quando Moisés pede, eu quero ver a tua glória, Deus diz, vai para uma rocha, simbolizando Cristo. Nós só podemos ver a glória de Deus pela obra e pela pessoa de Cristo Jesus, e eu passarei sobre ti toda a minha glória. Eu estou com a garganta mal desde a terça-feira passada, vou pedir um pouquinho de retorno aqui, só retorno, não precisa mandar força para a nave, mas só para mim aqui. Vou passar diante de ti toda a minha glória, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés viu a glória do Senhor pelas costas. E diz a Bíblia Sagrada que então passou o Senhor e Moisés viu a sua bondade, viu a sua misericórdia, pois a glória de Deus é o seu amor. A glória de Deus é a sua misericórdia. A glória de Deus é a sua generosidade. Eu sou um Deus amoroso e misericordioso. A minha ira, o meu furor não dura para sempre, mas o meu amor e a misericórdia duram para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Deus castigou, puniu severamente o povo por 70 anos. Mas Deus trouxe o povo de novo e restaurou-lo. E quando ele foi restaurado, o povo estava jubilando, feliz e alegre. Pois nós aprendemos nesses 3 últimos livros do Antigo Testamento que a ira e o furor de Deus são passageiros. O seu amor e a sua bondade são eternos. Bendito seja o nome do Senhor. Para com os seus filhos, para com a igreja de Deus, Deus não fica aborrecido eternamente. Amém? Isso posto, Ageu capítulo 1, versos 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo,
o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Enquanto esse templo permanece em ruína? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dispensei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas. Porque o meu templo permanece em ruínas. Enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º reinado de Dário. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Deixa a Bíblia aberta no seu colo, ou num banco aí do seu lado, e oremos ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, pois o teu juízo não dura para sempre, o teu castigo não dura para sempre. Tu disciplina e açoita todos os filhos que amam, os filhos bastardos, aqueles que não pertencem a ti, Senhor. Tu os abandona e entrega aos pecados do seu próprio coração. Mas aos teus, Senhor, tu, Senhor, chama a atenção. E nós te louvamos, Senhor, pois o teu juízo não é eterno sobre aqueles que tu tem propósitos salvíficos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois podemos passar por um tempo de aflição, de provação, de castigo, de disciplina, mas o Senhor sempre restaura e nos traz alívio. Te louvamos, Senhor, porque tu pode enviar as lágrimas, mas tu também é aquele que consola. Tu faz a ferida e tu ata a ferida, tu sara, Senhor. Tu dá a vida, tu tira a vida. Tu és um Deus todo-poderoso e nós te bendizemos. Ajuda-nos a compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por Cristo Jesus, pedimos tua bênção e tua graça pelos momentos que nos restam nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O profeta Ageu apresenta Jesus Cristo como o Deus manifesto, a glória de Deus manifesta. O texto do capítulo 2 diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Isso aqui não tem nada a ver com os pregadores e evangelistas do triunfalismo, diz a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o teu primeiro estado, o teu segundo estado será maior do que o primeiro. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, nada. Quase 50 mil judeus voltam do exílio, em 3 levas. Uma leva vem com Zorobabel, outras vêm com Esdras, e outra leva vem com Neemias. 3 voltam de Babilônia, grupos voltam e retornam de Babilônia para restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar as muralhas, restaurar o templo ao Senhor e refazer a cidade.
quando eles estão fazendo o templo do Senhor, aqueles mais antigos que viram o primeiro templo, o templo de Salomão, eles ficam entristecidos. Quando olham o segundo templo, ele é muito mais simples, muito mais singelo, muito mais humilde, no sentido de não ter tanto ouro, tanta prata, tanto bronze. É feito de madeira. E o pessoal está meio desanimado, entristecido. Ageu levanta-se e profetiza para animar a construção desse segundo templo, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque Ageu vê o reino de Cristo. Ele sabe que, a cumprir-se o dia em que as mulheres, depois de dado à luz a Maria, traria Jesus com 8 dias de vida e apresentaria ao Senhor. É nisso que Ageu, tem em mente quando diz que a glória da segunda casa seria infinitamente maior do que a glória da segunda. A primeira casa teve a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, de forma metafórica, tipológica, sombra, símbolo. Só que no segundo templo não teria uma arca de ouro, teria Jesus, aquele que se fez carne, e Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou é tabernaculou. Aleluia. Eu estou me adiantando aqui apenas para acordá-los. Vamos lá adiante, rapidamente. Autor. Pouco se sabe da vida de Ageu. Ageu é um profeta do segundo templo, exceto que profetizou depois do cativeiro de sua missão, e a sua missão era animar o povo na reconstrução do templo de Jerusalém, o segundo templo, após Ciro decretar a volta dos judeus e a libertação dos judeus. A obra de Ageu foi intensamente prática e importante. Jeová o empregou para despertar a consciência e para estimular o entusiasmo de seus compatriotas na reconstrução do templo. Nenhum profeta apareceu no momento mais crítico da história do povo, e ninguém pode se acrescentar teve mais êxito, pois ele pregou e o Espírito despertou tanto a Zorobabel, que era o governador da Judéia, quanto Salatiel, que era o sacerdote da época. E não apenas, a gente viu aqui que Zorobabel e Salatiel são despertados, o povo foi despertado pelo Senhor. O texto diz aqui o remanescente, porque toda a restauração, a iniciativa sempre é de Deus. O homem nunca vai a Deus, é Deus que vai ao homem. É próprio dos homens se perder. Adão se esconde atrás das árvores, é próprio das ovelhas se perder. A boa notícia é que é próprio do bom pastor. O bom pastor procura as suas ovelhas e, quando as encontra, coloca no colo, traz para o redil, cura as suas feridas e restaura a sua sorte. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Morto não tem vontade própria. Morto é morto. Morto não tem sentimento, não tem desejo. A boa notícia é que Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Você vai ver isso também lá em Esdras, capítulo 1 e 2. O Espírito despertou a Ciro, o Espírito despertou alguns judeus, o Espírito despertou os povos que deram ouro, deram prata, deram dinheiro para custear a viagem dos judeus. Que coisa gloriosa. Por isso que Ageu vai dizer: minha é a prata, meu ouro. Mesmo que você não tenha dinheiro para fazer a obra, eu vou suscitar os recursos, pois o Senhor sempre toma a iniciativa em toda restauração, em todo avivamento, em todo despertamento. Você pode ser canguinha, não interessa. A obra de Deus vai ser feita, se não por ti, por alguém. Você pode morrer no seu egoísmo. Você pode morrer na sua idolatria pelo mamão. Deus vai levantar alguém para custear a sua obra, especialmente a missão e a restauração do reino de Deus. Aleluia. O que mais? Contexto histórico. O pano de fundo de Esdras, de Ageu é Esdras do 1 ao 7, como eu já falei para vocês.
O exército babilônico destruiu Jerusalém em 586 a.C. e levou para o exílio muitos habitantes. Jerusalém permaneceu em ruínas até a queda da Babilônia em 539 a.C. Ciro, o rei persa, permitiu aos exilados retornarem à sua terra de origem. Então, um pequeno grupo de judeus fez a viagem de 1.400 quilômetros para Jerusalém no ano de 538 a.C. para restaurar a cidade, o templo e os muros. Com o objetivo, esses 1.400 judeus fizeram essa viagem com o objetivo de reconstruir o templo. Esses judeus lançaram os alicerces em 537 a.C., mas a forte oposição os forçou a abandonar o projeto. Um desânimo levou um ao outro, e até 520 a obra ficou parada. Houve pouco progresso na obra em razão dos problemas econômicos, incertezas políticas e depressão espiritual. Nessas circunstâncias aparentemente desesperadoras, o profeta Ageu se dirige à comunidade em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele vem como um porta-voz nesses problemas econômicos, incerteza política, pois quando eles chegam em Jerusalém, havia ali Sambalate, Tobia, Testanai, vocês devem ver isso em Neemias e Esdras, que ficam enciumados com aquele povo, pois Testanai era um governador da época e vê agora Zorobabel como governador da Judéia, com ciúmes, com inveja, tenta provocar ali uma desordem, uma bagunça, e escreve cartas para a Síria, enfim, você pode ver isso em Esdras e Neemias. Nesse contexto, então, Ageu profetiza a sua palavra. Tema e mensagem do livro. Essa água de hoje? Obrigado. Então, sobre o decreto favorável do imperador Ciro, o restante dos judeus voltou à sua terra sob a direção de Zorobabel, governador, e Josué, o sumo sacerdote. Depois de estabelecer-se na terra, o povo erigiu um altar de holocausto no local do templo. A primeira coisa que é feita quando volta-se para a cidade é um altar a Deus. Aqui já nos diz que toda a vida, todas as civilizações que se prezam, elas começam sempre dando prioridade a Yahvé. É aquilo que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vou me adiantar aqui dizendo que essa é a grande mensagem de Ageu. Eles erigiram um altar para que ali começasse a restaurar o templo. Só que o templo ficou parado por 17 anos e eles foram preocupar-se com as suas casas. A obra de Deus, o reino de Deus ficou em segundo plano, terceiro, quarto ou quinto. Não existe nada de novo debaixo dos céus. Ageu, um dos grandes ênfases desse livro é sobre prioridades. Yahvé restaurou a sorte de Israel e Israel não está dando prioridade para as coisas mais importantes da sua vida. Eles foram levados 70 anos porque desprezaram a Deus, desprezaram a adoração, desprezaram o culto, desprezaram a vida espiritual. Voltam-se e novamente estão em pecado de negligência, de frieza espiritual, de abandono pelas coisas sagradas. E então o Senhor levanta o profeta Ageu para dizer assim: ei, vocês têm cuidado mais da vidinha de vocês. A casa de vocês são impecáveis, mas o templo do Senhor é abandonado. Está lá só o alicerce ainda. 17 anos que vocês estão aí. As casas são as melhores. Dois anos mais tarde, em meio a grandes regozijos, foram lançados os alicerces do templo. Esse regozijo logo se tornou em tristeza, porque no meio dos esforços dos hostis samaritanos, foi ordenado por um decreto imperial que fosse interrompida a obra. Durante 16 anos, o templo permaneceu inacabado até o reinado de Dário, quando esse rei publicou uma ordem permitindo a conclusão da obra. Mas, neste tempo, o povo se tinha tornado indiferente
egoísta, em vez de construir o templo, estavam ocupados, adornando as suas próprias casas. Como resultado dessa negligência, foram castigados com seca e com esterilidade. É isso que nós lemos no capítulo 1. Verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruína? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Prestem bem atenção. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome de vocês. Vocês bebem, mas isso não dá para satisfazer vocês. Põem roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Eles não estão entendendo. Mas a gente trabalha, a gente cansa, a gente faz tudo para ter paz, contentamento e alegria. A gente está dizendo, sabe o que vocês longe de Deus, vocês podem ter casa, vocês podem ter carro, vocês podem ter grana, vocês podem ter construções, você pode ter mulher, você pode ter filhos, você pode ter saúde, mas longe de Deus não habita paz. Longe de Deus, daquilo que vem da parte do Senhor, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você perderá a sua alma. Essa é a ideia. Quando o ser humano não prioriza Deus, quando o homem não prioriza as coisas sagradas, ele pode estar cercado de todo tipo de bem, todo tipo de beleza, todo tipo de arte, todo tipo de força. Vai ter um buraco na alma do tamanho de Deus. Agostinho de Hipona, poeta, filósofo, teólogo, diz assim: criaste-nos para ti, e a nossa alma só terá sossego, só terá descanso quando repousar em ti. Israel tem plantado, tem produzido, tem colhido, isso não satisfará vocês, pois a verdadeira vida só pode ser vivida na presença do Eterno. Vocês são egoístas, vocês são fúteis, vocês são avarentos, vocês acham que se bastam vivendo a se locompletar, a se completar seus sonhos fantasiosos, sem a comunhão com o Senhor, sem priorizar o reino de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar uma oração tão poderosa. Vocês, quando orarem, orarão assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando estamos fazendo a vontade do Senhor, até o arroz com ovo satisfaz mais que um caviar. Quando nós estamos na vontade do Senhor, até um 147 é melhor do que uma BMW. Com isso não estou dizendo que vocês têm que correr atrás de um 147. Não, pelo amor de Deus, fujam disso. Por hobby, de repente, eu amo Fuca. Assim, eu tenho vontade de esganar o cara que diz que ama Fuca. Negócio duro, rapaz. Vai fazer uma viagem, tu não sabe nem onde botar as malas, cara, é horrível. Sabe o que é bom, não sabe o que é bom. Perdão aqueles que estão me ouvindo e que têm Fuca. Estavam indiferentes, egoístas, em vez de construir o templo, priorizar o reino de Deus, estavam ocupando, adornando suas próprias casas. Como resultado dessa negligência, foram castigados com seca e esterilidade. A sua pergunta concernente ao motivo destas calamidades deu a Ageu a ocasião para a sua mensagem, na qual declarou que a indiferença egoísta do povo no tocante às necessidades do templo era a causa do seu infortúnio. Vocês têm desprezado a Deus. Deus tem caçoado de vocês. Essa é a ideia. Resumimos então o tema e a mensagem do livro. O resultado do relaxamento no término do templo provocou desagrado divino e castigo. O resultado do término do templo
resultou bênção divina e promessa de glória futura. É isso sobre Ageu está falando. Conteúdo do livro. O livro pode ser dividido em 4 partes, ou tem 4 conteúdos, propriamente dito. Do verso 1 ao 15, nós temos a primeira mensagem, que fala sobre o descuido do término do segundo templo. Vocês têm negligenciado o templo, e aqui nós lemos. Segundo conteúdo e divisão do livro, a glória do segundo templo, capítulo 2, do 1 ao 9. Terceiro, a terceira mensagem, os sacrifícios sem obediência não santificarão. Em último lugar, quarto e último lugar, a segurança e a perpetuação de Israel, capítulo 2, verso 20 a 23. Então o conteúdo divide nas 4 profecias ou 4 mensagens de Ageu. O livro de Ageu contém 4 profecias, 4 palavras, 4 mensagens de Deus, que é o conteúdo e também as próprias divisões do livro, muito fácil de nós avaliarmos isso. Rapidamente vamos ver algumas coisas sobre essas profecias. Primeira mensagem, então, o descuido e o término do segundo templo, do verso 1 ao verso 15. Então nós temos, primeira verdade dessa porção das Escrituras Sagradas é que a desculpa para a negligência era, olha que diz o verso 1 e 2. Não veio o tempo ainda em que a casa do Senhor seja edificada. O povo provavelmente esperava alguma revelação especial de Deus antes de levar a cabo o que sabia ser o seu dever. Eles diziam, não, ainda não é o tempo de nós. Verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída ou reconstruída. A ideia é como se eles esperassem uma revelação de Deus, uma profecia de Deus para que eles fizessem aquilo que Deus já tinha ordenado pelo decreto de Ciro. Voltem e reconstruam a casa de Deus. Só que é interessante que essa era a desculpa deles. Eles estavam esperando uma revelação, uma profecia, um sonho, uma visão. Só que eles não esperavam uma visão, uma revelação para cuidar da sua própria vida, sua própria casa. A desculpa, não, Deus tem que mandar um anjo aqui para que eu me envolva na missão, no seu reino, na sua vontade. Deus tem que dar sinais. Mas para a nossa vida nós não pedimos sinal, a gente vai fazendo tudo o que a gente quer. É assim ou não é assim? É assim ou não é assim, igreja? Deus me perdoe. Eu quase fiz o sinal da cruz agora quando fui imitar o cara. Não sei o que escandalizaria mais. Meu amigo, minha amiga, ou o sinal da cruz. A causa do descuido, o egoísmo do povo, verso 13 e 4. Não esperaram nenhum mandamento especial para construir e embelezar suas próprias casas. Pensavam apenas em si, mas o reino de Deus não. O castigo pelo descuido foi seca e esterilidade, como a gente já viu do verso 5 ao 11. O arrependimento pelo descuido, verso 12 ao 15, o povo trabalhou, despertou, de forma unânime, se pôs a mão à obra a trabalhar. Essa é a primeira visão do capítulo 1, do 1 ao 15. Segunda visão que Ageu tem, a segunda profecia, é a glória do segundo tempo, capítulo 2, do 1 ao 9. Abre o capítulo 2, deixa aberto, olha que texto maravilhoso. No segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito
Espírito habitará no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer os céus e terra, mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda mensagem de Ageu é sobre a segunda glória, a glória do segundo templo. Nós vemos aqui do verso 1-3 o desalento do povo, quando eles começaram a recordar a magnificência, a glória do primeiro templo, o templo de Salomão, quando eles lembravam da Shekinah, que invadiu a glória de Deus. Os sacerdotes tiveram que sair do templo, pois a nuvem era espensa, era densa. Os sacerdotes não conseguiam ficar ali de pé, por causa da glória de Deus. E eles estão ali desanimados. Isso aqui está tão rude, tão rudimentar. Do verso 4-9, Ageu então encoraja, através do encorajamento divino, dizendo que a glória do segundo templo será maior do que a primeira, declara Jeová, porque o próprio Messias, o Senhor da glória, entrará nele. Isto se cumpriu na primeira vinda de Cristo, quando entrou ele no templo, em João capítulo 2, verso 13 e 25. E ele ali ensinou, curou no templo, purificou o templo, pegou os cambistas que estavam fazendo comércio da fé, com Azorrague. Senhor, volta com Azorrague na igreja brasileira, onde estão comercializando a fé. Hebreus capítulo de número 1 e verso 3. Diz que Jesus é a expressão exata do ser Deus. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Quando Ageu está dizendo que a glória do segundo templo, aquele templo, sim, seria remodelado por Herodes. Herodes reforma aquele templo quando ele se faz governador da Judéia. Faz uma coisa suntuosa, gloriosa. Só que o que é mais glorioso não são os mármores brancos que Herodes coloca no templo. A coisa mais gloriosa que o templo viu foi o Deus menino e o menino Deus, que ensinou, andou, curou, libertou, pregou e ensinou naquele templo. Deus palmilhando a terra. Por isso que Isaías diz no capítulo 9, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, a glória de Deus entre os homens. Deus visitou aquele templo, Deus visitou a Palestina, Deus visitou Jerusalém. E o verso 9 diz o seguinte: a glória deste novo templo será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da pessoa, a obra e ministério de Jesus, Deus estava reconciliando o mundo com Ele. Que coisa gloriosa. Isso aqui é uma profecia messiânica. Isso aqui é uma revelação do Antigo Testamento acerca da pessoa e da obra de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Olha o que diz Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 e o verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias também diz que o Senhor viria ao templo. Esse é o Messias, esse é o ungido, o meu mensageiro, o meu servo. Isso se cumpriu quando Jesus se faz carne. Ele se fez homem e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. É isso que Ageu tem em mente. A glória do segundo templo é maior do que o primeiro. A coisa mais assustadora não é o homem pisar na lua. A coisa mais assustadora do universo foi Deus pisar na terra. A coisa mais admirável, mais gloriosa, mais poderosa foi saber que aquele menino na manjedoura, envoltos em lençóis para ser protegido por sua mãe, conforme ele respirava, ele sustentava todo o universo.
Rapidamente, Hebreus capítulo 1. Carta aos Hebreus. Isso aqui é glorioso. Isso aqui é muito poderoso. Hebreus capítulo 1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este Filho é herdeiro de todas as coisas, mas também é o meio pelo qual Deus fez o universo. O Filho, qual é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecado, assentou à direita da majestade de Deus. O Filho de Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus não era mais um profeta, Jesus não era um filósofo, Jesus não era um pensador, Jesus não era um rabi apenas, Jesus era a expressão exata do eu sou, Jesus era a manifestação da glória de Yahvé, Jesus é o Filho de Yahvé do Antigo Testamento, é o Filho de Deus, é a glória de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Abra rapidamente o Evangelho de João capítulo 1. Aleluia, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 18, se não me falha a memória, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Vamos começar do verso 16. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai é que nos revelou. Ninguém conseguiu ver a Deus, a Yahvé, ao Pai, ao Deus do Antigo Testamento. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito nos revelou. Por isso que ele diz em João 14: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Você tem noção, meus irmãos? Jesus é o Filho de Deus, está sustentando todas as coisas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Jesus não é apenas homem, Jesus não é apenas um ser humano perfeito, Ele é um homem perfeito, mas Jesus também é o único Deus verdadeiro. Ele é semelhante, Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é coeterno, coigual, Ele tem a mesma natureza, a mesma divindade, os mesmos atributos que o eu sou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias, honra, louvores ao seu eterno nome, hoje, sempre e eternamente. Ageu está dizendo: vocês estão rindo desse templo, mas vocês não imaginam a glória que vai encher esse templo. Deus vai descer nesse santuário. Deus vai descer nesse santuário. Deus visitará este mundo uma segunda vez. Aleluia. Aleluia. Penúltima mensagem do capítulo 2, do verso 10 ao 19. O sacrifício sem obediência não santifica. Há uma parábola aqui do verso 10 e o verso 14. Deixa eu voltar para Ageu. 10 ao 14. Que diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa, ele vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém se tornar impuro pelo contato com o cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará impura? Os sacerdotes responderam: sim, ficará impuro. A lição contida nesses versículos é a seguinte: a santidade não é contagiosa. Eles estavam sacrificando a Deus, eles adoravam o Senhor, mas eles não estavam em obediência, em contribuir e restaurar o templo do Senhor. Eles adoravam a Deus de forma parcial. A ideia aqui, que sacrifício sem obediência não santificam. Você pode ter verborreia religiosa nos lábios. Você pode conhecer todos os termos reformados, arminianos, luteranos e seja lá o que mais. Se tua alma não se render ao Deus dos céus,
todo louvor, toda a liturgia é abominável diante de Deus. Israel adorava o Senhor, mas vivia de forma egoísta, voltada apenas por suas vontades, seus caprichos, e desprezavam a vontade de Deus. O templo estava desprezado, eles não se envolviam na missão do Senhor. O leve aroma de santidade que subia ao altar era fraco demais para que pudesse penetrar na atmosfera materialista das suas vidas. Ageu argumenta que durante 16 anos os sacrifícios tinham sido imundos ante a vista de Deus. Eles não tinham trazido bênção porque o templo estava em ruínas. Quero assumir essa tribuna hoje com santo temor a dizer a vocês aqui da Mário Quintana: confissão religiosa, pertencer ao hall de membros da nossa igreja, participar do sacramento, sem obediência a Yahvé, não nos poupará de sermos rejeitados pelo Senhor. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência, santo temor, respeito e amor por Ele. Há uma demonstração, verso 15 e 18, a desolação da terra foi causada pela desobediência. Verso 19, há uma promessa. Olha que diz o 2:19. Ainda há uma semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seu fruto. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Israel começou a construir o templo. Zorobabel, Salatiel, Josué, os remanescentes, imediatamente foram despertados pelo Senhor e andaram no caminho da obediência. E imediatamente a bênção do Senhor retorna para o povo de Deus. Deus não nos abençoe no erro. Deus não nos abençoe na desobediência. Deus não aprova quando nós estamos em paz com aquilo que desagrada os seus olhos, aquilo que desagrada a sua palavra, aquilo que está em desacordo, desarmonia aos seus mandamentos. Em último lugar, quarta mensagem, a segurança e a perpetuação de Israel, verso 20 ao 23. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 7º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Nesses 3 últimos versos da profecia, nos é afirmado aqui o estabelecimento do reino do Messias. Você pode ver isso com Ageu capítulo 2, verso 6 e verso 7. Você pode ver isso especialmente lá em Hebreus 12, rapidamente, Hebreus capítulo 12, verso 26. Acho que está na hora de nós pregarmos Hebreus novamente. Eu fiz uma série em Hebreus há 4 anos atrás, eu acho. Hebreus capítulo 12, verso 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus Todo-Poderoso. Ele estendeu... 12, eu estava no 11. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também os céus. Ora, as palavras mais uma vez significa a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Isso aqui é muito forte. Deixa eu desenvolver rapidamente em 2 minutos isso. A ideia aqui é que Ageu está dizendo o seguinte. Ageu está dizendo o seguinte.
Verso 21. Fale a Zorobabel, o governador de Judá: farei temer céus e a terra. Derrubarei os tronos dos reinos e destruirei a força dos reinos e das nações. A ideia aqui é que Israel está voltando, e nós vimos aqui os profetas profetizaram contra a Síria, a Babilônia, contra o Egito, contra todas as nações, Edom. A ideia aqui é que o reino de Deus, o reino que vem em Jesus, e Salatiel aqui é um descendente de Davi, Salatiel é um descendente de Davi. A ideia é que Deus restituirá novamente o reino caído de Davi, pelo qual veio o Messias, o rei que governará as nações. A ideia aqui é dizer que, por mais que nós temos políticas, e daqui a pouquinho, ano que vem nós teremos eleições, e vai ser aquela, Deus nos acuda, direita, esquerda, cristãos serão divididos por causa de política, como se a nossa esperança e a nossa segurança viesse por meio da política civil. Ageu está dizendo para os judeus: Deus vai abalar todas as nações, todos os reinos serão destituídos, haverá apenas um rei que governará todas as coisas. Esse será um reino de paz, esse é um reino espiritual que reina e governa de forma verdadeira, autêntica, justa e poderosa. Esse reino é incomparável, esse rei é lindo, salvador, poderoso. Os reinos deste mundo, os políticos, governadores, são déspotas, são tiranos, são maus, são corruptos, são exploradores, são opressores, oprimem, escravizam, governos escravagistas, dominadores, ricos prosperam, ficam mais ricos, pobres ficam mais pobres, mas vem um reino, que é um reino em que ele não dominará com impiedade, com imprudência, mas com verdade, justiça, amor, perdão, salvação e libertação. Bendito seja o nome do Senhor. E a igreja de Cristo é uma expressão deste reino. Os céus serão abalados, os governos, os tronos serão destituídos. Jesus será o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Cavalos morrerão, os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: tomarei a você, Zorobabel, filho de Salatiel, que aqui é um símbolo e um tipo de Jesus Cristo, o Rei Messias vindouro. Ah, que coisa gloriosa, meus irmãos. Hebreus interpreta isso de forma gloriosa. Ele diz o seguinte, Hebreus 12 e 26, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também os céus. Ageu nos fala da sua primeira vinda, Hebreus nos fala da sua segunda vinda. Ageu fala da primeira vinda de Cristo, onde ele inaugurou o reino de Deus. O reino de Deus, diz Jesus, já está entre vós. O reino de Deus está perto, o reino de Deus é chegado. Quando Jesus vem, a sua pregação é: o reino de Deus está perto, pois ele é o rei, o Messias prometido. Ele inaugurou o reino. Na sua segunda vinda, ele consumará esse reino. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Ageu nos brinda com essas revelações e com essas profecias gloriosas. E nos traz algumas lições muito importantes para nós. Israel foi restaurado, Jerusalém foi reedificada. Mas apesar da Jerusalém ter restaurado e sido edificada, Israel passou por uma punição de 70 anos. Chorou, sofreu privações. Esse evangelho que diz que crente não pode passar por provações, aflições, ela é satânica, ela é demoníaca. Ageu, Zacarias e Malaquias nos ensinam que os filhos de Deus podem sim passar por aflições, por disciplina e por julgamento. Mas a boa notícia é que a aflição não é o fim dos filhos de Deus.
Deus os traz de novo para o seu peito, para o seu colo. A restauração, a vida. Ageu nos fala sobre prioridades. Israel não priorizou a missão que Deus lhe deu de restaurar o templo e a cidade. Viveram de uma forma egoísta. E por causa disso, sofreram maldições na terra. Plantavam e não colhiam. Trabalhavam e não satisfaziam. Quantos filhos de Deus? Não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou me envolver com testemunho cristão. Vivem um cristianismo nominal. E as vidas vivem assoladas de aflição, de angústia. Tem gente que está sempre com problemas, sempre com angústia, não tem paz, não tem alegria. O teu problema não é o recurso, meu irmão. O teu problema é falta de comunhão com o Senhor. Muita gente que anda de cabisbaixo na igreja nesse país, na igreja desse país, falta-lhe a comunhão com o Senhor, porque o salmista diz que na presença de Deus até a tristeza solta de alegria. Eu estou com problema financeiro, saúde, a gente pode passar, mas isso não pode nos roubar a alegria, nem a satisfação. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso viver em toda circunstância, pois a minha alegria é uma alegria espiritual e eterna. Pode me tirar até a vida, disse o apóstolo Paulo. Eu tenho Jesus, eu tenho a razão da minha vida. Nós vimos aqui que Ageu nos brinda, dizendo que esse reino é transitório e há de passar. Os céus e terra serão abalados. O único reino que permanece para sempre é o reino de Jesus. Como é que está o senhorio de Cristo na tua vida? Ou você está preocupado desesperadamente com a política, com a situação do país? A gente pode nos preocupar, devemos nos preocupar, mas com confiança, sabendo que quem põe o pão na minha mesa não é o meu patrão. Quem põe o pão na minha mesa em último lugar é Yahvé. Pão nosso nos dá hoje, todos os dias. Israel precisa compreender isso, que quem está sentado no trono é Jesus, é o Messias. Gostaria de orar neste momento com você. Quantos têm procurado nesse momento saída da política, na economia, olhando desesperadamente para o cenário? Pode até dar uma terceira guerra mundial. Fazer o quê, cara? Tem que fazer. Martin Lloyd Jones passou pela Segunda Guerra Mundial. Martin Lloyd Jones é aquele médico que era o médico da rainha da Inglaterra, da rainha Elizabeth, ganhava 80 salários e abandonou para ser pastor da capela de Westminster. O Espírito introjetou no seu coração. As bombas estão... A Alemanha está explodindo Londres. E ele é pastor da cidade de Londres, ali em Westminster. O Espírito falou assim, vai pregar o Evangelho. Nenhuma estrutura será abalada da igreja. No meio das bombas caindo em Londres, Martin Lloyd Jones abre a Bíblia. Vocês estão aí, se abre igreja na pandemia ou não. Bomba explodindo na cidade. Os alemães invadindo Londres, explodindo tudo. Está aquele servo de Deus, abrindo o texto. Caiu o gesso da paróquia, na frente do púlpito. Encheu de poeira a sua Bíblia. Ele dá um tapinha e continua a pregar. Bendito seja o nome do Senhor. Os caras estão aí, a guerra do Hamas, a guerra. E aí, cara? Quem está dominando esse mundo ainda é Deus, ainda é o Senhor. E o comunismo está avançando, e eu conheço que o comunismo está avançando. Só vai estar no poder se o meu Deus permitir. É assim que você crê, meus irmãos? É assim que você acredita? Ou a gente está que nem os ímpios assim, todos assustados? Ageu nos diz que quem governa é Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jerusalém é habitada pelos judeus novamente, o que Deus está dizendo para o mundo: eu sou fiel e verdadeiro. Eu disse por Isaías, eu disse por Jeremias, eu disse por Ezequiel, o meu templo será destruído, mas eu reedificarei um novo templo. Eu tirarei o povo de daqui, mas eu trarei novamente. Quando os judeus voltam pós-exílio, é Deus dizendo: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A minha palavra não voltará vazia. Quando aqueles 50 mil judeus voltam para Jerusalém, é Deus dizendo: eu sou fiel e verdadeiro.
Ageu, Zacarias e Malaquias é um testemunho fidedigno de Deus. Nós podemos confiar nas promessas de Deus. Nós podemos confiar nas palavras de Deus. E o Lula está vindo. E eu conheço que o Lula está vindo, cara. E eu conheço. Quando no dia que morreu o rei Uzias, um rei piedoso, morreu. Daí daqui a pouquinho, a esperança de Jerusalém está apavorada. Capítulo 1 de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Nós perdemos o rei de Israel, mas quem manda é aquele que está no alto e sublime trono. O eu sou Jeová, o Todo-Poderoso. Aleluia. A igreja precisa redescobrir o Deus das Escrituras Sagradas. Você pode confiar a sua família na palavra de Deus. Você pode confiar o seu futuro na palavra de Deus. Deus é fiel e verdadeiro. Ele disse que o povo ficaria 70 anos, nem mais nem menos. 70 anos ficou. E o Senhor trouxe com mão poderosa. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nós vamos terminar cantando. Nós vamos terminar esse culto cantando. Eu peço a banda voltar aqui. Nós vamos louvar a esse Deus. Eu sei que o tempo já foi. Mas esse Deus é tão glorioso, tão poderoso. Meus irmãos, se você entendesse o que Ageu está dizendo, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele veio e Ele está entre nós. Ele veio e derramou o seu Espírito entre nós. Ele inaugurou o seu reino, um reino de paz, um reino de amor, um reino de felicidade, um reino de satisfação, um reino que Paulo diz a Romanos, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem o principado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o diabo, nem os infernos, nem o demônio pode roubar a nossa paz, nossa alegria e nossa satisfação. Jesus inaugurou neste mundo algo que somente Deus pode fazer. Em Adão nós nos separamos, em Adão nós caímos, em Adão nós nos tornamos culpados. Mas na glória do segundo templo, Jesus de Nazaré, veio perdão, redenção, justiça, novo nascimento, salvação eterna, vida, alegria, satisfação e abundância. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Feche os olhos, vamos orar ao Senhor e vamos adorar Jesus com uma canção. Pai celestial, nós te bendizemos, Senhor, pois a aflição, a tristeza não tem a última palavra na vida dos teus filhos, Senhor. Pai celestial, eu não sei se porventura alguém aqui está passando por um problema de disciplina, de angústia, de aflição, de tristeza, mas a tua palavra vem a nós dizendo que, ó Deus, a morte e as aflições não têm a palavra final na vida do teu filho, na vida da tua igreja, Senhor. A vida de Deus, a restauração, o amor e a graça de Deus são maior que a morte. Tu, Senhor, veio trazer-nos, ó Deus, a vida de Deus a nós. Que teus filhos, ó Senhor, assim como Israel aprendeu e descobriu, Senhor, que não apenas é tempo de chorar e de se afligir, é um tempo de satisfação, de restauração, de despertamento, de comunhão, de gozo, de alegria. Que teus filhos vivam essa vida contigo, Senhor, no nome precioso de Jesus. Aqueles que andam, Senhor, deprimidos, com o coração angustiado, de cabisbaixo, Senhor, aprendam a olhar para cima, Senhor, e confiar e esperar nas tuas promessas e no teu santo evangelho. Por Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Cantamos ao Senhor com alegria, cantamos ao Senhor com júbilo no nome do Senhor Jesus.